Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula do curso Festa de Iemanjá, Patrimônio Vivo da cidade do Rio Grande, Educação Patrimonial nos e com os terreiros, um projeto da Urumi, financiado pelo edital Procultura da cidade do Rio Grande. Na aula de hoje vamos falar sobre bens culturais de natureza imaterial, especificamente os bens imateriais da cidade do Rio Grande. Então, convido a todos e todas para conhecer aquilo que chamamos de patrimônio vivo, né, e patrimônio vivo da cidade do Rio Grande. Vem comigo. Os bens culturais imateriais, né, os bens culturais intangíveis, ou seja, aqueles que existem, mas por sua dimensão material, não podemos tocar. Então, são os bens que são transmitidos, né, oralmente, de geração em geração. Então, a gente vai tendo, ao longo dessa aula, conhecendo quais são os bens imateriais da cidade do Rio Grande. Mas, para isso, a gente precisa compreender quais são alguns bens culturais, né, a nível nacional, como eu sempre trabalho, né, para depois trazer o patrimônio local. A nível nacional seria impossível numa aula a gente falar dos diversos bens já tombados, já reconhecidos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, pelo IPHAN, mas é importante a gente mostrar que existe um processo de reconhecimento desses bens, que é através de diversas metodologias, mas sobretudo do inventário das referências culturais, né, que a gente já falou lá no início deste curso. Então, aqui um exemplo de um bem imaterial do Brasil é o maracatu, né, em Olinda, Pernambuco. Então, é a forma de celebração, né, através deste folguedo. E também a gente tem aqui, na fotografia, na pintura, a capoeira, né, como patrimônio cultural da humanidade. Então, é uma dança, luta, com vínculo no processo de escravização, que se constitui no Brasil, foi perseguida e proibida por muito tempo, né, pelo Estado brasileiro, e que hoje é uma dança de resistência negra, né? E aí a gente precisa entender, então, que patrimônio vivo, segundo as autoras, o patrimônio cultural brasileiro não se resume aos objetos históricos e artísticos, aos monumentos representativos da memória nacional ou aos centros históricos já consagrados e protegidos pelas instituições e agentes governamentais. Existem outras formas de expressão cultural que constituem o patrimônio vivo da sociedade brasileira. Artesanatos, maneiras de pescar, de caçar, de plantar, cultivar e colher, de utilizar plantas como alimentos e remédios, de construir moradias, a culinária, as danças e música, os modos de vestir e falar, os rituais e festas religiosas e populares, as relações sociais e familiares revelam os múltiplos aspectos que podem assumir a cultura viva e presente de uma comunidade. Então, patrimônio vivo nesse sentido, né? São os bens culturais que dão sentido a determinados grupos da sociedade, tanto brasileira como rio-grandina. Um desses exemplos, né, obviamente, eu trago aqui o ofício das baianas de acarajé como patrimônio cultural e material do Brasil, ou seja, não é apenas o acarajé, mas é toda a expressão cultural que existe na construção desse acarajé, que é uma comida de origem iorubá, né, feita então dentro dos terreiros brasileiros de candomblé para as divindades Yansan e Xangô, que foi utilizado pelas nossas ancestrais africanas e afrodescendentes, também como um quitute, né? As negras que vendiam, né? As quituteiras já produziam o acarajé como numa perspectiva de ganho. E aí, então, acabou se transformando numa forma de resistência negra, né? Por ser oriundo de terreiro, uma comida específica, e foi ocupando a cidade de Salvador,
né, onde muitas dessas mulheres aprenderam com suas avós, com suas mães, a produzir o acarajé, né, e que hoje mantém essa tradição e que estão ensinando suas filhas, né? E aí aqui sempre no feminino, porque é, é uma característica do acarajé em Salvador, Bahia. É a construção desse bolinho, né? À base de feijão fradinho, recheado ou com camarão, ou com vatapá, com caruru, e vendido, né? Nos seus tabuleiros antigamente, e hoje nos seus quiosques de acarajé, e é todo um processo, né? Desde a compra do camarão, da escolha do feijão, o processo de deixar o feijão de molho, enfim, é toda a construção e a simbologia de resistência da mulher preta baiana que está sendo patrimonializada. Então, é o ofício das baianas de acarajé que é patrimônio e que dá identidade nacional. Em nenhum outro lugar no mundo você vai ter o acarajé nesta perspectiva social, cultural e de resistência, né? Você pode até comer um acarajé se existir alguém perdido lá na França fazendo um acarajé, mas ele não é a mesma coisa do que este contexto sociocultural da baiana do acarajé, o ofício da baiana do acarajé. Então, é por isso que é um patrimônio cultural e material do Brasil, porque é especificamente brasileiro. E de igual maneira, os doces de Pelotas, que assim como o acarajé está vinculado também ao processo de escravização, de resistência, à questão religiosa e litúrgica dos terreiros de Candomblé do Nordeste, o doce de Pelotas está vinculado à escravidão em função das charqueadas, né? Porque enquanto o Rio Grande do Sul produzia a carne seca, né, o charque, e comercializava para o Brasil inteiro, né, não produzia-se no Rio Grande do Sul, nunca se produziu cana-de-açúcar. E aí, então, enquanto se exportava a carne seca, né, o charque, para o restante do país, Pelotas, então, e o Rio Grande do Sul como um todo, comprava, né, o açúcar vindo lá da região Nordeste. E a partir desse açúcar é que se vai se construir de diversas formas os doces pelotenses, tanto os de origem europeia, mas também alguns de origem dessas mulheres negras, né, de ganho, as chamadas então escravas de ganho, as quituteiras, as quitandeiras, que produziam também esses doces, né, para comprar a sua liberdade. Então, eles tanto está no contexto da elite pelotense quanto da escravização. E é só por isso que o IFAM, em 2019, reconheceu o doce pelotense como patrimônio imaterial do Brasil, né? Não só da cidade de Pelotas, a cidade que a gente conhece hoje, mas da antiga região de Pelotas, que aí compreende Canguçu e outras cidades da região, que também eram cidades charqueadoras, né? E também produziam os doces, não apenas esses das fotos, mas também os doces que a gente chama aqui no sul de as compotas, as geleias, enfim, que de modo geral estão vinculadas à economia agropecuária do século XIX. Então é por isso que a tradição doceira pelotense tornou-se patrimônio material do Brasil. E Rio Grande? Rio Grande não tem nenhum patrimônio imaterial reconhecido a nível nacional. Pelotas tem o doce, né, imaterial, o modo de fazer o doce, os doces pelotenses, e Rio Grande tem todos os patrimônios imateriais do município, a maioria deles são tombados a nível municipal. E aí, na última aula, eu vou explicar direitinho como é que se dá esse processo. E aí, um deles é o modo artesanal de produzir a jurupiga, né? Na Ilha dos Marinheiros. Por quê? O modo artesanal do preparo da jurupiga está vinculado ao modo artesanal do preparo da jurupiga na região dos Açores, né? Ou seja, é uma tradição que veio com os açorianos e com os portugueses, né? A partir de então, a produção de uva na Ilha dos Marinheiros, e aí uma das famílias lá da Ilha dos Marinheiros
continua até hoje com essa tradição de produzir a jurupiga. Ela não é um vinho, né? Ela é, preparada antes da fermentação do vinho. Então, é um processo muito artesanal, o engarrafamento, todo o processo, desde a plantação da uva até o engarrafamento, né, o envasilhar da jurupiga, ele é todo um processo artesanal que é reconhecido a nível municipal. Existe um estudo específico sobre isso, realizado pela Universidade Federal de Pelotas e pela FURG, que vai contar toda a história dessa tradição de produzir a jurupiga na Ilha dos Marinheiros. Então, ela sempre é tida como uma referência do município, porque também, após esse processo, esse reconhecimento dela como patrimônio, se vende muito essa perspectiva, né? A cidade da Jurupiga, né? Então, em diversas feiras que existem no estado do Rio Grande do Sul, os representantes dessa família da Ilha dos Marinheiros, eles vão e eles levam a ilha, a Jurupiga feita na Ilha dos Marinheiros para comercialização, né? E também para divulgação desse saber fazer, né? Desse modo artesanal do preparo da bebida, né? E também na Ilha dos Marinheiros, também tombado a nível municipal, a gente tem o Terno de Reis, né? Os cancioneiros da Ilha dos Marinheiros. Então, o que são os cancioneiros, né? É uma tradição também vinculada aos Açores e à Ilha dos Açores e também a Portugal, né? Que colonizaram a Ilha dos Marinheiros. E é uma tradição vinculada à religião católica, né? Ao qual os cancioneiros, em determinadas datas religiosas, sobretudo ao São João ou a Santa Rita, se não me engano, eles vão nas casas das pessoas levar a palavra através da musicalidade, né? Então, existe todo, isso sempre existiu desde o século XIX e se mantém até hoje por um pequeno grupo, que é esse da fotografia, né? E existe um esforço bem grande, né, das pessoas vinculadas à Capela São João Batista, que é essa da foto, de patrimonialização do Terno de Reis da ilha a nível estadual, mas ainda não se concretizou, mas existe, né? Então, você chega na Ilha dos Marinheiros, você vai, vai ter acesso tanto à Jurupiga, mas também a esse processo, né, do Terno de Reis, principalmente nas festividades religiosas que ocorrem na Ilha dos Marinheiros, você sempre vai ter contato com esses dois bens imateriais. E aqui o Terno de Santa Cruz, cantoria de Santinho, do Povo Novo, né, que é um pouco diferente do Terno de Reis, da Ilha dos Marinheiros. Por quê? Porque ele sempre vai ocorrer no mês das festas juninas, né? E você vê aí na fotografia as bandeirinhas, que está muito ligado à trova. Fala de religião também católica, mas muito mais uma perspectiva dos trovadores. Então, o terno de Santa Cruz é vinculado aos santos é, aos santos juninos, né? São João, Santo Antônio. Então, é da mesma forma. É o grupo de terno, os cancioneiros que vão nas residências, né? Fazer essa troca, né? Essas relações afetivas e sociais que se estabeleceram no Povo Novo, e principalmente na parte da vila ali do Povo Novo, que se mantém até hoje e que se ensina de geração em geração. Aí você vê as pessoas mais velhas e também vê criança na fotografia, né? Que é assim que as crianças aprendem, né? Então, de tanto ver, e aí também vão aprender, né, a recitar as trovas, os versos, né, do terno, que as crianças vão se constituindo e vão preservando esse bem cultural. Para nós aqui da região urbana pode parecer estranho, mas para as pessoas que residem nessas localidades, né, do município, tanto os ilhéus quanto o pessoal da área rural, é muito comum.
Aqui, vocês lembram que quando, na aula passada, quando eu falei do vagão leito, aqui está ele, o vagão leito é então a vagoneta, que é patrimônio imaterial, né? A vagoneta e o ofício de vagoneteiro são patrimônio cultural e material do Rio Grande, a nível municipal também. É tombado pelo município. A vagoneta, o bem material, mas o ofício do vagoneteiro, aquele que sabe fazer toda a, o vagão funcionar através das forças do vento e tal, para andar todos os quilômetros do mole da Barra, ele também é patrimonializado. Por quê? Porque isso é um ofício que se aprende na prática, né? Não existe uma perspectiva, um curso. Então, e como o Balneário Cassino se pretende um lugar turístico, é interessante se ter esse ofício, né? De levar esse ofício tombado no sentido de que se mantenha, porque não teria sentido, então, a gente preservar o mole sem preservar o vagão e o vagoneteiro, porque o vagoneteiro representa os trabalhadores que carregaram as pedras através das vagonetas. Então, dá muito sentido ao bem cultural, que é o Mole da Barra, né? Enquanto o Mole é um ponto turístico do município, a vagoneta é aquela que construiu esse mole lá no finalzinho do século XIX e início do século XX. Então, tem muito sentido, sim, esse bem tombado, esse bem imaterial tombado, né? Que é o ofício do vagoneteiro. E aí o ofício da pesca artesanal, né? É patrimônio imaterial do Rio Grande, também tombado a nível municipal apenas. Por quê? Porque é uma cidade que, ao longo do século XX, ela se pretendeu e se sustentou através da pesca, né? Entanto, na grande indústria pesqueira, né? E, ao mesmo tempo, a pesca artesanal, né? Dos pescadores que construíram e das pescadoras, né? Porque quando a gente fala em pesca artesanal, a gente não está falando só do homem que vai ao mar, né? Mas a gente está falando da mulher que tece a rede ou que repara as redes. A gente está falando da mulher que cuida e limpa do pescado, das mulheres que também vão para o mar, como esta da fotografia, né? Então a gente tem uma perspectiva de gênero vinculada a um bem cultural imaterial, né? Então, a cidade do Rio Grande, ela é conhecida nacionalmente ou a nível estadual por ser uma cidade pesqueira. Então, é oportuno ter a pesca artesanal patrimonializada e principalmente para a garantia de políticas públicas de continuidade desse ofício, né? Desse saber fazer. Ninguém se senta na escola para aprender a pescar, né? Isso se aprende de tradição em tradição, de pais para filhos e filhas. Então, é, manter a pesca como um bem cultural e material tombado é importante também, como eu vinha dizendo, pelas políticas públicas, né? Quando é o período entre safra, é através é, desse reconhecimento, né, que se tem o seguro defeso, que se tem uma série de outros benefícios porque essas pessoas vivem exclusivamente da pesca. É o meio de ganho deles e delas, né? Quando a gente fala, a safra do camarão foi boa ou foi ruim, a gente está falando diretamente da vida dessas mulheres e homens que vivem exclusivamente da pesca, tanto aqui na costa da Lagoa dos Patos, né, mas também no Saco da Mangueira. Então, são pessoas que dependem disso. Então, a transmissão desse ofício, de geração em geração, é importante para a manutenção da história dessas comunidades pesqueiras. E o carnaval? O carnaval é tombado no município, o carnaval é, ele é tombado, o samba é tombado a nível nacional, o Carnaval do Rio de Janeiro é tombado lá no Rio de Janeiro e também tem o título de patrimônio imaterial no Brasil. Então, em várias cidades do país, você vai ter carnaval tombado, porque o carnaval ele faz parte da história não só do Brasil, mas no Brasil se consolidou como uma história de luta e resistência afro-brasileira através do samba, e depois
da criação das escolas de samba, então dá sentido. Então, em todos os lugares em que existiu escravidão no Brasil, é comum que o carnaval seja uma prática muito forte. E a cidade do Rio Grande tem um histórico, né? Infelizmente acabou as escolas de samba que se desfilavam, né? A renga, as mariquitas, enfim, o auge do carnaval de rua da cidade, que antigamente era no centro da cidade, na Marechal Deodoro, posteriormente na Marechal Floriano, né? E por último inventaram aquele sambódromo que não deu muito certo. E aquele carnaval no modelo de bloco, de fantasia, de alas, né? Foi se perdendo. Em contrapartida, surgiram outras modalidades de carnaval, que aí aqui a gente tem os dois que são tombados, que é o carnaval do BGV, que sempre ocorreu e ocorre, né, tanto vinculado a escolas de samba e bloco que existiram e existem no bairro Getúlio Vargas, e também ao bloco Nega Teresa, que foi um dos primeiros blocos do município. Então, o carnaval no BGV tem um histórico tradicional de existência há bastante tempo, e o mais recente é o modelo de carnaval do Cassino, que ele remonta, eu acho que não tem 10 anos ainda, se tem é pouco mais de 10 anos, que é esse estilo, essa ideia de se pensar o carnaval, estilo o carnaval do Nordeste, né, de trios elétricos, de blocos, enfim, uma maneira mais despretensiosa de se pensar o carnaval. Ambos são importantes, ambos são bens imateriais que merecem ser preservados, porque dão identidade popular, né? É interessante pensar que tanto no Carnaval do BGV e principalmente no Carnaval do Cassino, estão ali pessoas de diversas etnias, pessoas de diversas classes sociais, que vão para as ruas confraternizar, que vão para as ruas brincar e, ao mesmo tempo, estão vinculados a essa história, né? Tanto do samba quanto do carnaval no país, né? Mesmo que sem essa intenção, que as pessoas vão para lá para brincar e para extravasar, mas eles estão ajudando a preservar essa forma de expressão cultural eminentemente brasileira, né? Então, é importante sim, pode parecer para muitos que não compreendem o carnaval gera emprego, o carnaval gera trocas, gera sociabilidade, são famílias que vão tanto para o BGV ali assistir, né, o próprio bairro como uma forma de comunidade, comunitária, né, é, é, as suas relações de trocas sociais, quanto no cassino, diversas pessoas saem da cidade apenas para assistir o carnaval no cassino. Então, e isso gera economia para o município, né? Então, acho que as pessoas precisam parar de pensar, investir dinheiro no carnaval e botar dinheiro fora. Não é, porque tem pessoas que vivem, né? Principalmente os vendedores ambulantes, seja de bebidas alcoólicas ou de lanches, enfim, são pessoas que vivem dessas rendas, né, dessa renda exclusiva do carnaval. São pessoas que esperam por esses eventos o ano inteiro para ter uma renda extra para suas famílias. Então a gente tem que pensar no carnaval como era no tipo o carnaval de rua da cidade, a construção das fantasias, os blocos, as escolas de samba do município. É uma pena que isso está se perdendo, porque aquilo ali gerava uma rede de sociabilidade importantíssima. Eu tive a oportunidade de desfilar em alguns blocos e escolas de samba da cidade, e é riquíssimo a forma como eles construíam as fantasias, a forma, né, de geração de renda para aquelas mulheres e homens, tanto os que costuravam, os que construíam as alegorias, aqueles que desenhavam, os meninos e meninas da bateria, né, que também gera uma troca de saber fazer, né? Eu, por exemplo, eu não sei tocar nenhum instrumento musical, mas diversas crianças e adolescentes aprendem isso nessas escolas de samba, nesses blocos. Então, é importante sim ter o carnaval, tanto do BGV quanto do Cassino patrimonializado, mas também é muito importante que a gente olhe para o carnaval das escolas de samba do município,
dos blocos do município, né? Tentar resgatar esse carnaval, tentar colocar novamente esse carnaval aos moldes de fantasia, de blocos, de alas, de sambas enredo, na ativa novamente, porque isso faz parte da história do município, né? Faz parte da história de uma cidade do Rio Grande que se pretendia industrial, de uma cidade do Rio Grande que se pretendia pesqueira, que lá durante o século XX, na década de 30, 40, 50, 60, 70, se consolidou, né? Diversos blocos, diversas memórias populares através dos blocos carnavalescos. Então, é importante, sim, a gente manter, mas também é importante a gente criar políticas públicas de resgate das escolas de samba e dos blocos do município. E aí aqui a gente também tem as festividades alusivas à Semana Farroupilha. Ela é tombada como patrimônio imaterial do Rio Grande, né? E aí aqui por quê? Porque algo precisa vincular Rio Grande tanto à história estadual quanto à história nacional. Enquanto o Carnaval nos vincula com a história nacional, né? Pensarmos no Carnaval a gente se reconhece enquanto brasileiros. Na Semana Farroupilha muitas pessoas se reconhecem enquanto gaúchos, né? Então é importante, sim, embora todas as críticas que, enquanto historiador, eu possa fazer sobre a maneira que a Revolução Farroupilha é contada, né? Os centros de tradições gaúchas têm as suas importâncias, assim como os blocos carnavalescos, porque através deles se ensinam dança, música, culinária, uma série de formas de expressão, de saberes que se consolidam dentro desses espaços, né? As invernadas, né, dos CTGs da cidade do Rio Grande, o CTG Sentinela do Rio Grande, que há pouco tempo foi para a Europa participar lá de um evento, o CTG Rafael Pinto Bandeira, que participa do Enarte, diversos outros CTGs, fazem parte da história do município e é importante que seja também um bem imaterial discutido pela sociedade, né? E uma das formas que a gente sempre tem contato com essas tradições gaúchas são através da escola. É por isso que eu elegi aqui essa foto da SMED, né? Da Semana Farroupilha, numa das escolas da SMED, e acho que é importante, sim, a gente ver crianças, né? Tendo esse contato com a cultura, porque a gente sabe que a cultura salva, né? A gente está num século XXI aí, em que a drogadição e a violência está tomando conta, e é muito importante que tanto o carnaval seja percebido como espaço de educabilidade, espaço de educação, e também os centros de tradições gaúchas sejam percebidos como espaços não só de preservação cultural, mas também espaços educativos. Aí aqui a lei de 21 de fevereiro de 2020. É a mais recente lei que fala sobre patrimônio imaterial da cidade do Rio Grande. Esta lei, ela é chamada popularmente de Painilo de Xangô, é uma proposta feita no Legislativo Municipal pelo vereador Charles Saraiva, ao qual eu tive o prazer de participar desse processo junto com meu irmão e amigo Chandler Siqueira. Ajudamos o vereador a construir o texto base, né, da lei que foi para aprovação e foi aprovada por unanimidade. O que essa lei diz? Essa lei reconhece os povos e as comunidades tradicionais de matrizes africanas presentes neste município. Ela reconhece a presença desses povos. Isso é um avanço na perspectiva patrimonial. E torna suas práticas e saberes ancestrais integrantes do patrimônio cultural de natureza imaterial do município. Ou seja, as práticas tradicionais de matrizes africanas, preservadas nos terreiros de batuque, nos terreiros de candomblé, nos terreiros de umbanda da cidade do Rio Grande, elas são patrimônio imaterial. E é por isso que este curso se chama Festa de Iemanjá, Patrimônio Vivo da cidade do Rio Grande. Educação patrimonial
nos e com os terreiros. Por que da importância dessa legislação? Porque uma das grandes riquezas culturais que chegou a este território através da população africana e afrodescendente foi, sim, as suas formas de ver, pensar e ser e estar no mundo. Então, que se preservaram nos terreiros de Batuque e, posteriormente, no terreiro de Candomblé, nos terreiros de Umbanda. Então, é importante que Rio Grande reconheça o batuque, as suas rezas, as suas comidas específicas, as suas formas de celebrar, as suas formas rituais, que são as suas oferendas, as suas formas de trocas e sociabilidades. Enfim, é importante que Rio Grande, sendo a cidade berço do batuque, sendo a cidade berço da Umbanda no estado do Rio Grande do Sul, tenham essas práticas reconhecidas. Isso foi um avanço, foi uma construção coletiva, do Conselho Municipal dos Povos de Terreiro, aqui da cidade do Rio Grande, uma construção coletiva com a Urumi, com a Arutema, instituições que lutam pela defesa da nossa forma de expressar, né, a nossa fé, as nossas religiosidades. Então, as, as comunidades tradicionais de matriz africana são muito mais do que religião. Como eu disse, os terreiros são lugares de memória e preservação ancestral, né? Da cultura ancestral africana e afro-brasileira. E aí eu faço aqui uma salva da importância de termos pessoas que pensem as tradições de matrizes africanas, né? A gente precisa de representantes dentro da Câmara Municipal. A gente tinha até 2020, a gente tinha, sim, o vereador Charles Saraiva, que foi muito importante na perspectiva da luta da religião de Umbanda e de matriz africanas no município. Infelizmente morreu pela Covid-19, foi orador oficial da Urumi durante muito tempo, né? E deu o seu melhor para a garantia de direitos das culturas tradicionais de matrizes africanas, né, até 2020. Atualmente, a gente não tem mais um representante, uma pessoa que esteja lá dentro da Câmara de Vereadores, não só professe a nossa fé, mas que compreenda as nossas formas de ver, pensar e agir no mundo. Então, é muito importante que a gente se articule politicamente pensando na perspectiva patrimonial. Então, a festa de Iemanjá. Chegamos à festa de Iemanjá. Festa de Iemanjá, patrimônio imaterial de Rio Grande, foi reconhecida em 2003 através da Lei 5.770. E foi reconhecida, como eu já disse lá, falando das referências culturais de São José do Norte, como patrimônio cultural do Rio Grande do Sul através da Lei 12.988 de 2008. Ou seja, ela foi reconhecida em 2008 como patrimônio cultural imaterial do Rio Grande do Sul, porque na época o presidente da Urumi, que era o Painelo de Xangô, soube que a festa de navegantes de São José do Norte seria reconhecida como patrimônio de São José do Norte. E aí então, através, né, da Urumi, ele fez toda uma mobilização, chegou até o então vereador Charles Saraiva, que era vereador e já era orador da Urumi, articularam com outros agentes políticos, mas principalmente com deputados estaduais, para incluir junto a festa de Iemanjá, porque uma festa existe em função da outra. Não existe culto a Iemanjá sem se pensar no sincretismo. Então, foi a partir desse entendimento que colocaram a festa de Iemanjá como patrimônio cultural do estado do Rio Grande do Sul, e foi através dessa articulação política da Urumi. Então, a gente tem mais patrimônios ainda, diversos outros, que muitos não são tombados, mas esses todos que eu estou falando aqui são tombados a nível municipal. A supermaratona de 500 quilômetros, de 50 quilômetros, a prova de atletismo, né, que sempre é feita
próximo ao aniversário da cidade, em fevereiro, a FEARG, o bailinho da igreja, né, que é feito no cassino, da igreja do cassino, um bailinho que é feito tradicionalmente há alguns anos na frente da igreja Sagrada Família, no Balneário Cassino, foi recentemente tombado. A Academia Rio-Grandina de Letras foi tombada também, o seu acervo. A Banda da Ilha dos Marinheiros, tombada também, como bem imaterial. O Clube Beneficente de Senhoras, agora que senhoras são essas, eu não sei, mas é uma lei que existe. O costume do uso de veículos na praia do cassino, né? Se a gente tem que pensar que esse foi uma polêmica, porque na perspectiva ambiental, o trânsito de carros na orla da praia afeta a fauna marinha na função, né? Principalmente da questão das dunas. Ele é prejudicial ao meio ambiente, mas no cassino sempre se usou os carros. E aí, então, existe uma mobilização aí a nível municipal e acabaram, né, para que os setores ambientais não criassem lei para proibir, eles correram na frente e fizeram essa lei ridícula, chamando, né, o costume de usar veículos na praia, de estacionar, usar os veículos à beira-mar, né? A gente pode pensar que o cassino é um dos balneários que oferece pouco atrativos turísticos, mas geralmente quando os rio-grandinos vão para outras cidades, o que eles mais acham bonito, as praias que eles mais acham bonitas, são praias que não podem estacionar carros na beira da praia. Aí a gente pensa em Santa Catarina, diversas praias de Florianópolis, não pode transitar nem estacionar carros na beira da praia. Você deixa seu carro estacionado em determinado lugar e vai a pé até essas praias. Em Copacabana existe calçadão, existe pista de ciclismo e tal, mas não pode estacionar carros na beira da praia. Então, somente na excepcional cidade do Rio Grande é que fizeram esta lei que existe sim controvérsia, né? Na perspectiva patrimonial. Se o patrimônio fosse levado bem a sério, essa lei não existiria de jeito nenhum, né? Da mesma forma, uma outra lei que chama a cultura evangélica e suas manifestações. Aí a gente precisa pensar que cultura evangélica é um termo muito amplo, né? Poderia-se então se pensar o que é evangelho? Quem pratica, né? O evangelho é a palavra do cristianismo, que diversas religiões fazem, né? O cristianismo católico é evangélico, porque tem a palavra da Bíblia. As igrejas quadrangulares têm uma forma de perceber e pensar o evangelho. Tem o evangelho segundo o espiritismo, que os kardecistas também apoiam. Então, foi uma lei que não foi pensada, elaborada de forma técnica, de forma profissional, para se pensar a quem ela representa. Porque cultura evangélica não existe, né? O que existe são a religião evangélica quadrangular, a religião a igreja de Jesus do sétimo dia, enfim, diversas nomenclaturas, igreja pentecostais, igrejas neopentecostais. Então, cultura evangélica é um termo que não existe. Então, portanto, a lei ela não foi pensada de forma também séria, assim como a lei de estacionar veículos na praia. Então, pensar as políticas patrimoniais é pensar os bens culturais de forma responsável, né? Então, nenhuma dessas duas leis pensaram os bens culturais de forma responsável, porque estacionar carro não é cultura, né? E muito menos cultura evangélica. Existem vários grupos cristãos que merecem ser respeitados, vários grupos, vários segmentos de tradição pautados no cristianismo, né?
mas que cultura evangélica não existe, né? Então a gente gostaria muito que o legislativo, antes de elaborar qualquer lei, que sempre fizesse um estudo técnico, porque existe o Conselho Municipal do Patrimônio, existem pessoas especializadas para pensar o que é de fato patrimônio cultural na cidade do Rio Grande. E aí a gente precisa pensar, né, todos esses bens que eu falei, o que há de semelhante entre os bens culturais e materiais do Rio Grande? Estes bens representam toda a sociedade rio-grandina? Por que esses bens imateriais foram patrimonializados? Quais os interesses, né, dos grupos em patrimonializar? Então, assim como eu falei ali do carro, eh, estacionar o carro na praia, existia um interesse econômico, um interesse político de tornar aquilo patrimônio, uma coisa que não é patrimônio como patrimônio. Mas pensando no modo de fazer a jurupiga, para que não se perca, né? Para que esteja registrado o modo de fazer a jurupiga e tombado no livro tombo da cidade do Rio Grande, que é, o terno de reis e também a, o terno de Santinho lá no Povo Novo e na Ilha dos Marinheiros sejam tombados também para que não se perca, que a pesca artesanal seja tombada para não apenas se perder, mas que se desenvolva políticas públicas em cima desta questão, né? E aí, por fim, pensando em tudo isso, eu concluo, né, que levando em consideração os aspectos históricos e culturais da cidade do Rio Grande, é importante perceber que, assim como qualquer outra região do país ou do mundo, esta possui seus bens culturais pautados na identidade local. Desta forma, a cidade do Rio Grande detém diversos bens culturais de natureza imaterial, mesmo que estes não sejam reconhecidos oficialmente, ou ainda não sejam reconhecidos em âmbito nacional, como é o caso da Jurupiga, ali que eu falei, ou da própria festa de Iemanjá. Ou seja, o importante é que se perceba que o que caracteriza um bem cultural e material são os valores e sentidos que ocorrem em determinados momentos e não se materializam através do tempo. O patrimônio vivo. Saberes, rituais, mitologias, formas de expressão, cosmovisão, arte, culinária, ritmos, danças, saberes e práticas transmitidos e modificados ao longo do tempo mediante ao processo de recriação coletiva. Bom, esta foi a aula de hoje e espero que todos e todas compreendam que nem sempre o fato de um bem ser tombado é o fato de estar correto, esse tombamento, como é o caso das duas últimas leis ali que eu falei, mas também que o fato de deles não serem ainda reconhecidos não quer dizer que eles não existam. Existem outras formas de expressão, outros bens culturais e materiais no município que ainda não foram tombados, mas que a gente precisa se organizar para que essas tradições não se percam. Muito obrigado a todos e até a próxima.